A graça e paz, meus amados irmãos. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um dia se iniciando, hoje mais uma manhã para ser contemplada para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março de 2024. Um dia abençoado pelo Senhor, uma sexta-feira santa. Nós estamos na Semana Santa, amados. E nós estamos na sexta-feira santa, dia que simboliza, e um dia muito importante para nós, ele simboliza a morte de Jesus. Simboliza a captura de Jesus. Esse dia ele simboliza tudo aquilo que Jesus passou desde quando foi preso. Esse dia ele simboliza a doação de Jesus por nós, por tudo que ele fez para que nós estivéssemos aqui hoje, livres de todo julgo e de todo pecado. Hoje, amados irmãos, é Sexta-feira Santa, uma data muito importante para nós cristãos em todo o mundo. Mas nós vamos ler, amados, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós temos que ter cuidado, amado, com as pequenas coisas. Nós temos que ter vigilância em todo o tempo das nossas vidas. Quando você cata, amado, um feijão, você separa os grãos bons dos ruins e com as pedras e outras sujeiras para jogar fora, e só cozinha os melhores selecionados, não é verdade? Da mesma maneira, amado, não podemos separar, o que é bom do ruim e ficar com o ruim, e assim com o que é bom. Muitas das vezes nós tropeçamos em grandes pedras porque nos desviamos dela, mas tropeçamos em pequenos obstáculos, que são desprezados e nós não conseguimos desviar. É preciso vigiar nas pequenas coisas para não dar oportunidade ao inimigo. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa das coisas muito pequenas que ofuscam seus olhos de ver a presença de Deus na vida do seu irmão. Espiritualmente, amado, para a igreja ser madura, ela precisa aprender a revelar pequenas coisas ao defeito dos irmãos, precisa relevar e ficar com as grandes, que são as bênçãos de Deus. Você tem tropeçado nas pequenas coisas, amados? Lá em Cantares, capítulo 2, verso 15, diz: apanhai-me a raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão com flor. Amados, as raposinhas, aqui citadas, são bichinhos pequenos e aparentemente dóceis por sua beleza, mas são velozes em destruir um vinhedo. Quando as parreiras já estão floridas para dar uvas, as raposinhas vinham e comiam as flores, os brotos, e não davam mais os frutos. As raposinhas representavam os bichinhos de estimação, os pecados de estimação. Pequenas, aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. O inimigo, muitas das vezes, amados, ele disfarça o pecado, para enganar, se possível, os eleitos. Então, nós temos que ter cuidado com as coisas pecaminosas disfarçadas. Em Eclesiastes 10:1 diz: qual a mosca mortal faz o unguento do perfume exalar mau cheiro? Assim, é para a sabedoria e a honra um pouco de astúcia. O texto tem como ilustração um vaso de unguento cheiroso, como que Maria derramou aos pés de Jesus. Mas se o perfumador, a pessoa que prepara o unguento, deixar exposto uma mosca que cai, faz o óleo cheirar mal e em vez de ser agradável, Assim é a unção de Deus na nossa vida, de muitos crentes, na minha vida e na vida de muitos crentes. Deus, ele renova e enche a minha e a sua vida com o óleo do Espírito Santo,
mas depois vem o inimigo e manda um mosquitinho para te atribular e tirar a sua bênção. Jesus falou contra os fariseus, que eram detalhistas e exigentes, né? Ele disse lá em Mateus 23, 24, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O perfeccionismo, amor, muitas das vezes, né, ele só atrapalha. Os mosquitos são insetos que perturbam, apesar da sua pequenez e insignificância. Em Êxodo, uma das pragas foi um enxame de mosca que entrou nas casas para perturbar as famílias. Mas nas casas do povo de Deus não entrou nenhuma mosca. Muitas vezes, nas famílias, por causa de um mosquitinho, né? Coisa íntima, a pessoa perde a paz, né? E se estoura, né? com quem não deveria e com quem ela deveria amar. Deus ele não mandou as moscas nas casas de seus servos porque quer ver as nossas famílias sempre em paz, em união. Então nós temos que expulsar da nossa vida o espírito da raiva, da inquietação, intolerância, que tem atrapalhado a servir a Deus e amar os nossos familiares. Nós temos que aprender a relevar coisas pequenas em prol da paz. Não podemos perder a nossa unção por causa de coisas pequenas. Em Lucas 18, 25, amados, diz que porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As agulhas são pequenas e difíceis de manusear. Se a pessoa não tiver visão boa, não consegue colocar a linha na agulha. O que representa a agulha e o camelo é o seguinte: o camelo, né, que Jesus falava para os seus discípulos, que eram pescadores, se tratava de uma corda muito grossa que ela usava para amarrar o barco. Jesus ele comparou aquela corda que não pode entrar em uma agulha. A agulha também pode ser uma das portas estreitas que em Jerusalém e em outras cidades moradas eram passagens bem finas nos muros e lugares onde não se queira, né, que um camelo entrasse para evitar uma sujeira e um mau cheiro naquele lugar. Um camelo não conseguia entrar por essas portas. Em qualquer dessas interpretações, amados, do camelo e da agulha, o sentido é o mesmo, né? É difícil um rico entrar no reino de Deus, mas o rico não é só porque ele tem muito dinheiro. Uma pessoa pode ser pobre e se achar melhor do que os outros e não sentir falta de nada, nem de Deus. Do mesmo modo, uma pessoa pode ter tudo e sentir necessidade de coisas, né, pessoas e ser sensível a Deus. Muitos pobres são arrogantes e orgulhosos como se fossem ricos, não é verdade? O orgulhoso ele o orgulho impede entrar no céu que tem uma porta estreita e um caminho apertado. Quando a pessoa se acha grande e orgulhosa, né, ela fica grossa como um camelo. E aí não tem igreja que caiba a tal pessoa porque se vê maior do que a porta da igreja. Você tem se achado rico? Você está satisfeito achando que não precisa de nada nem de ninguém? Nunca pense que não precisa de ninguém, meus amados. Em Tiago 3,5 diz assim também a língua: pequeno órgão se gaba das grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande a selva. Uma pequena fagulha de fogo é capaz de fazer uma grande destruição. Também uma palavra maldita destrói vidas. A língua tem poder de matar e de dar vida. Quantas famílias são destruídas por causa de uma palavra que poderiam ficar sem ser faladas? Se tivesse como engolir de novo nossas palavras, creio que ficaríamos entalados com tantas coisas duras que falamos. A ira, ela é um combustível que acende a fagulha na nossa língua. Então nós temos que ter cuidado quando a nossa ira começar a esquentar, né? Nós temos que para que nós falemos as palavras que desagradam a Deus e ofendem nossos irmãos. Nós temos que estar sempre vigilantes a respeito disso. Não podemos falar a verdade, mas a verdade em amor. Nós temos que falar a verdade em amor. Sem amor, a verdade ela pode ser apenas uma arma para ferir pessoas.
né? Nós temos que, pelas nossas palavras, ter que tomar cuidado, porque por elas próprias nós seremos julgados. Em Mateus 7,5 diz que hipócritas, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Amado, imagine só uma pessoa que está em um poste de frente no olho falando de um cisco no olho da outra pessoa. Seria muita incoerência, não é verdade? Mas todos nós somos incoerentes como seres humanos e precisamos vigiar para não fazer isso. O cisco é pequeno diante de uma trave. Quando uma pessoa implica com a outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada. Mas consigo mesmo, ou com quem quer que defender, a pessoa é capaz de não enxergar coisas muito maiores. Às vezes não suportamos coisas pequenas e caímos em outras muito maiores. Não podemos ver pequenos ciscos no olho da outra pessoa se tivéssemos um poste na frente do nosso próprio rosto. Então, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e a aprender a corrigir nossos defeitos sem ficar procurando o erro dos outros. O mundo vê as vestiduras brancas do cristão e procura manchar de alguma forma a minha e a sua vida. Mas lembre-se que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então cuidado com as pequenas coisas. Para terminar, amados, na Bíblia, vemos muitos homens de Deus que pecaram, em pequenas coisas e perderam a sua bênção. Adão e Eva pecaram por causa de uma fruta. Caim matou Abel por causa da inveja de uma oferta. Esaú perdeu a sua bênção por um prato de lentilha. Sansão entregou o seu segredo por causa de uma charada de que o que é uma mulher. Judas ele perdeu a salvação por 30 moedas. Jonas ele ficou irado por causa de uma planta que secou. Moisés não entrou na terra prometida porque tocou 2 vezes na rocha com raiva. Uzá tentou segurar a arca da aliança e morreu porque não era permitido fazer isso. Saul, amado, ele perdeu o reino porque rasgou o manto do profeta Samuel. Então nós devemos tomar cuidado antes de cobrar pequenas coisas das pessoas, porque Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado, João 8,7. Não perca a sua bênção por causa de nada, nem grande, nem pequeno. E você, será que tem alguma coisa pequena impedindo de receber a bênção de Deus e viver o propósito dele na sua vida? Se tiver algum empecilho em sua vida, amado, retire, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Essa foi a palavra de hoje. Amanhã nós voltaremos com mais uma devocional. Que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de ti, faça resplandecer o olho dele sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.